Bom dia, meus amores. Vamos começar mais uma aula de matemática. E hoje eu vou mostrar para vocês os sólidos geométricos, que eles são planos, né? A gente viu aí nas últimas aulas, os sólidos geométricos, eles não são planos, né? Eles não são planos por quê? Porque a gente consegue ver todos os lados dessa forma. Lembra que eu mostrei para vocês? Eu mostrei para vocês a pirâmide, o cubo, o paralelepípedo e a esfera e o cilindro, né? Então, hoje eu vou mostrar para vocês as formas geométricas que são o quê? São planas. Elas são planas por quê? Porque a gente consegue ver apenas um lado dessa forma. A gente não consegue ver todos os lados dela. Então, eu vou começar a apresentar para vocês, tá bom? Esse daqui, ó, o círculo, ele é todo redondinho, tá vendo? Ele não apresenta nenhuma pontinha, nenhum lado, tá vendo? Ó, ele é como se fosse uma bola, certo? Ele é parecido com a esfera, né? Mas a esfera, lembra que eu mostrei pra vocês a diferença? Quando a gente roda, a gente vê todos os lados da esfera. E o círculo não. O círculo a gente vê apenas um lado. Então, esse é o círculo, tá bom? Ele é redondinho, não podemos esquecer. Esse daqui é o triângulo. O triângulo, ele apresenta pra gente três lados, ó. Ele tem três pontinhas, tá vendo? Ó. Então, aqui, ó, uma pontinha, ó, duas, três, tá vendo? Ó, uma, duas, três, ó, tem um, dois, três lados, ó, esse lado um, esse lado dois, esse lado três, ó, tem três pontinhas. Então, esse é o triângulo, ele é triângulo, ó, quando a gente lembra o nomezinho, a gente já sabe, ó, triângulo, porque ele tem, ó, três pontinhas, tá bom? Esse daqui é o quadrado, ó. O quadrado, ele tem quatro pontinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, ó. Eu tenho quatro lados no meu quadrado, ó. Um lado, dois, três, quatro, tá vendo, ó? São os lados do quadrado, quatro pontinhas. E eu tenho o retângulo, ele também apresenta pra gente quatro lados, só que ele é um pouquinho maior do que o quadrado, tá vendo a diferença? Ó, eu tenho uma pontinha, duas, três e quatro pontinhas, ó. Um, dois, três, quatro lados. Então, qual é a diferença dele para as formas geométricas não planas? É o que? As faces, né? Os lados que a gente vê. Então, ó, eu vou mostrar pra vocês agora a diferença de cada um, tá vendo, ó? Esse daqui é o triângulo. Ele é bem parecido com quem? Com a pirâmide. Mas qual é a diferença? Olha aqui a diferença, ó. Essa daqui é minha pirâmide. A minha pirâmide, ó, ela tem... Olha quantos lados, ó. Um, dois, três, quatro. Tá vendo? Esse aqui é o fundo dela, esse é um lado, esse é outro e esse é outro. Então, ó, esse daqui é a pirâmide é uma forma geométrica o quê? Não plana, né? Porque a gente consegue ver, ó, todos os lados da pirâmide, tá vendo? E essa daqui, ó, já é diferente, ó, o triângulo, ó. O triângulo, ele é diferente porque eu só tô vendo apenas um lado do triângulo. Tá vendo, ó, a diferença do meu triângulo para a minha pirâmide, ó. Olha o desenho, tá vendo as linhas pretas? As linhas pretas são os lados, ó. E aqui não tem nenhum, ela é plana, tá vendo? Então, esse é o triângulo e esse é a pirâmide, ó. Essa é a diferença. Agora eu vou mostrar pra vocês outro desenho, quer ver? O outro é o cubo e o quadrado, ó. O cubo, ó, eu tô vendo todos os lados do cubo, tá vendo, ó? Em cima, embaixo, atrás, lá no fundo é atrás, ó, e os lados. Esse é o cubo. A diferença do cubo para o quadrado é que o quadrado, ó, não estou vendo nenhum lado, eu só tô vendo apenas um, tá vendo, ó? Ele não tem nenhum desenho mostrando pra gente o fundo, mostrando pra gente os lados. Eu tô vendo apenas a frente do quadrado, então ele é plano, tá vendo? E o cubo é não plano. E por último, nós temos o retângulo e o paralelepípedo, ó. É a mesma coisa, ó.
O paralelepípedo, ele é o quê? Uma figura não plana, porque eu consigo ver todos os lados. E o retângulo, ó, ele é plano, ó. Tô vendo apenas um lado do retângulo, vendo? Então, essa é a diferença, né, que eu apresentei para vocês também na nossa aula sobre figura geométrica não plana. Agora nós vamos ver a plana. Então, aí na página 76, a gente vem falando do quadrado e do retângulo, certo? Ó, aí na atividade 1, lembra que lá atrás, né, na página 70, a gente montou, né, um paralelepípedo. Aí eu mostrei para vocês a diferença do paralelepípedo, né, que ele mostra pra gente as partes diferentes. Dos lados, ele é quadrado, ó, vou mostrar para vocês de novo, ó. Ele é quadrado aqui desse lado e ele é quadrado desse lado. E aqui, ó, ele parece o quê? O retângulo, né? Parece o paralelepípedo para formar. Então, você vai agora, ó, nessa atividade, você vai desmontar, certo? A figura que você escolheu e vai separar as partes, né? Como mostrado aí. Você vai separar o que parece o quadrado e que parece o retângulo. Você vai desmontar, vai descolar ele, tá? E aí, você vai responder aí na letra A. Quantas partes do modelo você obteve? Quando você desmontou, ele ficou em quantas partes? Aí você vai escrever aí em quantas partes ele ficou. Letra B. Todas as partes são iguais? Elas são do mesmo tamanho? Não, né? Como eu falei, nós temos o quadrado e nós temos o que parece o retângulo. Letra C, você vai colar uma das partes no espaço abaixo. Então, você vai pegar uma parte e você vai colar. Você vai escolher e vai colar, tá? A parte que você colou e todas as outras lembram uma figura geométrica? Qual é que ela é chamada, né? Então, você vai pegar a parte, não vai colar as laterais, você vai colar essa parte aqui ou da frente ou a que fica lá atrás, tá bom? Então, as do lado não, você não vai colar a questão do lado, você vai colar ou a da frente ou a de trás, de cima, mas essas do lado não, pequenininha não. Então, você vai colocar aí que ela parece quem? Essas da frente, como eu falei, elas parecem o retângulo, né? Então, você vai colar bem bonitinho aí. Na número 2, para representar as partes de um modelo de cubo, Pablo contornou cada uma dessas partes na cartolina e depois o recortou. Observe, então ele, né, pegou o cubo e ele foi desenhando os quadradinhos, tá? E aí, vamos lá. Usando o modelo do cubo que você montou na página 71, que a gente também montou um cubo bem bonito, né? Faça como o Pablo e responda as questões. Então, você vai pegar, vai desenhar as partes, né, para poder formar o cubo. Então, você vai formar, vai desenhar aí quantas partes tem o cubo, tá bom? Então, a gente vai contar, ela tem o quê? 6 partes, né? Vamos contar aqui, ó. Ó, 1, 2, ó, em cima e embaixo. 1, 2, 3, 4 do lado, 5 na frente, 6 atrás. Então, o cubo, ele representa 6 partes. Então, você vai desenhar 6 quadradinhos usando o cubo, tá? E aí, você vai respondendo a letra A. Quantas partes do modelo você obteve? Quantas partes você desenhou, né? Que são 6, porque tem 6 lados. Letra B. Todas as partes têm a mesma forma? No cubo, todas elas são iguais ou elas são de tamanho diferente? Eu também falei isso, né? Quando eu dei o cubo para vocês. Letra C. Cole uma das partes no espaço abaixo. Então, você vai escolher uma parte, ou os lados, ou a frente, ou em cima ou embaixo, e vai colar aí nesse quadrado aí, nesse espaço, tá bom? E aí, a parte do cubo, como eu falei pra vocês, lembra quem? Lembra o quadrado, né? Então, o cubo, ele montadinho, ele parece as formas geométricas do quadrado, né? E no página 78, nós vamos ver o triângulo, né? Como eu já falei pra vocês, ele representa pra gente 3 partes, né? Porque ele tem 3 pontas, certo? Então, aí na número 3, ó. Luana pintou uma das partes de um modelo de pirâmide e depois carimbou em uma folha de papel. Observe e complete. Então, ela pegou apenas um lado, pintou e saiu carimbando, certo?
Vamos ver o que aconteceu. Em seguida, ela fez isso com todas as outras partes do modelo de pirâmide. Obteve as seguintes figuras. Então, aí, ó, quantos lados ela teve, né? Então, ela teve os lados da pirâmide e o fundo. O fundo da pirâmide, ela é o quê? Quadradinha, né? Então, esse aí foi os lados. Ela teve, ó, 4 lados da pirâmide, né? Então, ela teve 4 triângulos, né? E teve um quadrado, que é o fundo. Aí você vai responder. Com esse modelo de pirâmide, Luana obteve uma figura que lembra né? Qual foi o fundo? O fundinho, ele parece o quê? Aí você vai escrever aí na linha. E 4 figuras que lembram uma figura geométrica chamada triângulo. Então, todas as partes da pirâmide, ela parece um triângulo e o fundo, ela parece o quê? Um quadrado, tá bom? Número 4. Observe as figuras geométricas representadas a seguir e contorne apenas os triângulos. Então, aí, ó, nós temos 3 partes, né, que tá bem diferenciadas. Então, você vai circular apenas aquelas que parecem um triângulo, tá bom? Aí, na número 79, na página 79, nós temos o círculo, né, que eu falei pra vocês, que ele é bem redondinho, a gente não sabe onde começa, a gente não sabe onde termina, porque ela não tem nenhuma pontinha, ela é toda redondinha, toda igualzinha, tá bom? Aí, ó, Carlos pegou um modelo de cone, pintou uma das partes com tinta e depois carimbou em uma folha de papel. Observe, então ele pegou o cone e pintou o fundinho do cone, tá? Que o fundinho, ele é bem o quê? Bem redondinho, né? Aí ele pintou. Então, a figura carimbada no papel lembra um círculo. Por quê? Porque ele é todo redondinho, né? O fundinho parece um círculo. Que objeto você conhece que lembra um círculo? Converse com os colegas e o professor. Então, ó, o fundinho, né, do cone parece um círculo. A tampa da panela parece um círculo, né? Então, tem vários objetos aí que parecem um círculo. Número 6. Para desenhar um círculo, você pode colocar uma moeda sobre uma folha de papel, contorná-la com um lápis e depois pintar o desenho. Agora o artista é você. Use moedas de diferentes tamanhos para criar um modelo, só com círculos. No final, dê um título à sua obra. Então, você vai pegar de moedas de tamanho diferente, né? De 5 centavos, de 10 centavos, de 25 centavos, de 50 centavos e de R$1. São cada uma de tamanho diferente. Então, você vai circular todas essas moedinhas nesse espaço em branco. E depois você vai dar um título à sua obra. Qual vai ser o nome dessa obra linda que você vai fazer aí com capricho, tá bom? E aí, na página 80, nós temos o quê? Figuras na malha, né? Pontilhada. Aí, no livro de vocês, ó, Débora desenhou algumas formas planas na malha pontilhada. Então, aí tem várias, né, formas aí com cores diferentes. Nós temos o triângulo, nós temos o quadrado e nós temos o retângulo, certo? Só que eles estão em posição diferente, né? Um triângulo tá deitado, o outro tá em pé, um quadrado tá em pé, o outro tá deitado, o retângulo. Então, eles estão em posição diferente. Então, vocês vão observar e vocês vão responder. Agora, complete a frase com a quantidade de cada figura que Débora desenhou. Débora desenhou quantos triângulos? Você vai contar quantos triângulos tem aí no desenho da malha e vai completar. Quantos quadrados e quantos retângulos ela conseguiu desenhar aí na malha pontilhada, tá bom? Então, vamos a observar com bastante atenção pra gente não errar, porque o triângulo, ele é bem, ó, bem, né, diferente do quadrado. O quadrado, ele é bem pequenininho e o retângulo, ele é mais compridinho. Então, temos que prestar atenção, tá bom? Na página 81, também tem a malha. Então, você vai observar e copiar os desenhos da malha pontilhada, seguindo a posição dos traços, depois escreva o nome de cada figura. Então, aí, lá, ó, que a Débora desenhou, você vai desenhar na 81. Aí, então, nós temos o triângulo, como eu falei, o retângulo e o quadrado. Então, na letra A, você vai desenhar quantos quadrados, né, daí
na letra A, nesses pontilhados. Na letra B, você vai desenhar o retângulo e na letra C, o triângulo. Vou dar uma dica, você vai desenhar 2 quadrados, 2 retângulos e 2 triângulos em cada malha, tá bom? Porque não é para desenhar pequenininho, você desenha num tamanho bem legal, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Sobre as formas geométricas plana. Eu vou mostrar para vocês, antes de terminar nossa aula, alguns objetos que eu consegui achar na minha casa que lembram as figuras geométricas. Ó, eu tenho a tampa de um pote, ó. Ela lembra quem? O círculo, ó. Eu não sei onde começa e eu não sei onde termina, mas ela é bem redondinha, ó. O círculo. Eu tenho a tampa, ó, de uma vasilha que lembra o quadrado, ó, uma ponta, 2 pontas, 3 pontas e 4 pontas. Então, eu tenho o quadrado com essa tampa. E com essa tampa aqui, eu tenho o retângulo. Ó, ela é bem maiorzinha, tá vendo? Que o quadrado, ó. Uma ponta, 2 pontas, 3 pontas, 4 pontas. Então, aí terminou a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido compreender a diferença das formas geométricas planas para as formas geométricas não planas, tá bom? Espero vocês na próxima aula e um beijo. Caprichem na atividade!